O que acontece com uma mulher quando ela está em TPM? É mais fácil perguntar para os homens, né? Elas ficam agradáveis, solidárias, dá vontade de fazer carinho, né? De falar, oi meu bem, como você está? Quer um chocolatinho, né? Felipe, pode falar, Felipe. Você sabe que você tem meu apoio, né? É um compromisso complicado esse. Mas olha, parem para... o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um psiquiatra, grande pesquisador da mediunidade, ele detectou algumas coisas que nós também acabamos percebendo isso na prática dos nossos trabalhos de desenvolvimento da mediunidade, dos cursos de médiums, que é o seguinte: a mulher, quando está em TPM, que ela fica naquela doçura toda que a gente sabe, ela é tão doce, tão doce, tão doce que enjoa o negócio. Então o que acontece? Ela entra num processo de irritação muito grande. Se nós analisarmos, o que acontece com o organismo quando a mulher está no pré-menstruo? Ela fica numa condição de mulher grávida. Os seios empedram, ficam doloridos em algumas mulheres, não são em todas. O endométrio, que são as paredes do útero, interna do útero, eles ficam vascularizados, ou seja, irrigados com sangue. E aí começa um processo de produção de ectoplasma. A mediunidade, ela só se manifesta onde existe produção de ectoplasma. O útero materno é uma câmara de materialização. Então, o único momento em que a mulher, ela literalmente incorpora um espírito é quando ela fica grávida. Porque ela está incorporando e materializando um espírito. Então o Dr. Sérgio Felipe fala assim, não é uma transa que nós fazemos, é um transe. É um transe mediúnico. É um transe mediúnico. Quando você está numa relação sexual e a mulher está prestes a engravidar, você está promovendo ali uma sessão mediúnica. Quando ela é muito bem... Olha, não vão falar isso dentro do centro para os dirigentes, senão os caras vão falar, o que esse cara me ensinou para vocês? Mas na verdade, vamos entender mais ou menos dessa forma, né? Quando a coisa é muito bem feita, muito bem elaborada, a mulher, antes dela menstruar, ela entra nesse processo de condição gravídica. Só que o que acontece? Como ela está em condição gravídica e ela não materializa um espírito dentro dela, através do processo de inseminação, o que ela faz? Ela incorpora outro espírito. E aí esse espírito que se identifica com ela, geralmente é um espírito de ordem inferior, e causa todo o processo de irritabilidade. E olha, gente, isso é um fato tão curioso que é o seguinte, mulheres não podem usar como desculpa, falar assim, olha, dá licença que agora eu estou em condição mediúnica, você tem que me entender. O processo não é esse. Porque assim, eu tive uma aluna de curso de médiums, que ela sofria sérios problemas de TPM. Sérios problemas de TPM, né? Porque o que acontece? Como ela não... A mulher, quando ela está nessa condição, ela não incorpora um espírito, ela não materializa, ela não engravida, então ela incorpora geralmente um espírito de ordem inferior. Aí ela enlouquece o homem. Ela deixa o cara maluquinho da Silva, né? Porque a gente não sabe o que fazer nessa hora, né? Quer dizer, a gente até tem vontade de dar porrada, mas a gente não pode, né? Porque a gente é espírita, a gente ama, etc e tal, aquelas coisas todas. Então o que acontece? Ela precisa aprender a marcar sintonia com o plano superior. Se ela não marcar sintonia com o plano superior, ela vai entrar nesse estado. Então essa pessoa, depois que desenvolveu a mediunidade e começou a trabalhar, acabou a atenção pré-menstrual dela, ela não tinha mais. Curioso isso, né? Então, o melhor remédio para a atenção pré-menstrual é desenvolvimento mediúnico, viu, gente? Cunhou dentro do movimento espírita uma situação meio complicada, que é assim, a gente fala que toda pessoa que chega no centro, ouvindo vozes, vendo vultos, sentindo a presença de espíritos, acontece um monte de problema dentro da casa dela, a gente fala que essa pessoa é o quê? Problemática. As pessoas ignorantes que ignoram o assunto falam que essa pessoa é médium. Essa pessoa não é médium. Essa pessoa está obsediada, é diferente. Mediunidade e obsessão, embora estejam ligadas, também são situações completamente diferentes, porque muitas vezes a pessoa passa por um processo de tratamento e foi-se mediunidade. Nós tivemos um caso uma vez no centro, de uma pessoa que chegou lá falando, eu sou médium, eu vejo, aconteço, não sei o quê, estava num estado de perturbação total, fez tratamento, acabou tudo, ele ainda xingou a gente, falando que nós tínhamos tirado a mediunidade dele. Falou, eu era médium, agora não sou mais, vocês tiraram a minha mediunidade. Mas meu filho, agora que você está bom, né? Mas era a condição dele. Então, obviamente, a causa da obsessão não é a mediunidade, ela é uma facilitadora. E vamos entender o seguinte, mediunidade, gente, é igual a caixa preta do avião. O
que acontece quando o avião cai e perde a caixa preta? Como é que eles acham a caixa preta do avião? Porque ela fica emitindo uma frequência, um sinal, bem fraquinho. Então eles vão com aparelhos e conseguem achar. Mediunidade é a mesma coisa. A mediunidade é a mesma coisa. Então o que acontece? Nós que reencarnamos na condição mediúnica, o que vai acontecer? Nós vamos emitir sinais. Eles vão ficar pulsando. Que sinais são esses? São as informações de tudo que a gente fez no passado. E esse sinal é único. Ninguém tem igual. Cada um de nós tem um sinal próprio. E aí os obsessores nos acham através desse sinal. Então, se nós não fizermos o trabalho inverso, de mudar essa frequência através do processo da reforma íntima, a mediunidade ela começa a surgir de uma forma tão desagradável que ela se confunde com o psiquismo, com a personalidade da pessoa e causa um estrago, principalmente na vida do jovem. Quando ele traz essa condição mediúnica, quando começa a ver ali as explosões dos hormônios, é um problema muito sério. Se não for muito bem conduzido, aí ele vai para as drogas, ele vai para a agressão, para a prostituição, para o crime, porque a mediunidade dentro dele é tão forte que ele não sabe lidar com essa situação. Não que ele tenha que desenvolver mediunidade, não é nada disso. Porque o primeiro espírito que o médium deve incorporar é ele mesmo. Para ele fazer isso, ele precisa se conhecer. E não existe coisa melhor do que frequentar a mocidade, evangelização, a escola de aprendiz do evangelho quando chegar o momento. Então assim, o médium sem reforma íntima é igual ao computador sem antivírus, só pega porcaria. Qualquer aplicativo que aparecer no e-mail dele, que aparecer no Orkut dele, ele enfia o dedo lá e abre. Ele não discerne. Então, para a condição mediúnica equilibrada, o cara tem que ter maturidade para isso. A pessoa, quando não tem maturidade, ela não pode ir para um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Ela não tem maturidade emocional, ela não tem maturidade espiritual, ela se destrambelha por qualquer coisa, ela não tem uma estrutura formada. E essa estrutura formada só é conseguida como? Através do processo de autoconhecimento. Se não houver o processo de autoconhecimento e o compromisso com a reforma íntima, vai ser um indivíduo que é instrumento das trevas, e é o que a gente mais está vendo nos dias de hoje. Cresceu de uma forma assustadora. Então assim, essa maturidade, ela só acontece com indivíduos compromissados. Só acontece com pessoas compromissadas. Se não houver esse compromisso com a mediunidade, nós vamos ser aqueles médiuns desequilibrados, que infelizmente tem aos montes, e mesmo dentro da casa espírita, porque são pessoas de personalidade frágil. E o próprio Kardec dizia que não se deve levar uma pessoa ao desenvolvimento mediúnico se ela apresentar ideias estranhas. Embora todo médium seja meio estranho, né? Mas o que o Kardec quis dizer é o seguinte: aquelas pessoas que são propensas que são propensas à imaturidade, elas não têm um perfil psicológico seguro, elas se desequilibram por qualquer coisa. Aí qualquer entidade que encostar nela, é um abraço, ela aceita aquilo. Aí fica incorporando em qualquer lugar Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Jesus Cristo, né? Existe um centro, que eu não vou falar o nome, é lógico, lá em São Paulo, que na primeira segunda-feira do mês incorpora Jesus Cristo, na última sexta-feira do mês é o capeta. E pelo mesmo médium, hein? Pelo mesmo médium. Vai ter um potencial mediúnico assim lá no inferno, né? Porque o cara ser bom desse jeito... Então, o que faz isso? A ignorância. A ignorância faz isso. Né? Então, o que acontece? Os maiores processos de obsessão nos dias de hoje é a fascinação. Porque o médium pede o senso crítico. Personalidade frágil. Ok? Gente, foi só um bate-papo para a gente poder ter assim, um pouco de noção nessas questões da importância do autoconhecimento, da reforma íntima, que vai facilitar um desenvolvimento mediúnico seguro, um desenvolvimento mediúnico não sem problemas, mas um desenvolvimento mediúnico seguro, com toda certeza. Eu trouxe aqui o meu trabalho, como eu falei para vocês, já que nenhum pombo carimbou a testa de vocês, que é toda a história do comandante Edgar Armon, toda a influência que ele exerceu dentro do movimento espírita, porque nós temos dois momentos dentro do espiritismo, o antes e depois do trabalho realizado pelo Armon. Então eu trouxe um livro para vocês aí, quem estiver interessado, e eu agradeço a oportunidade que os irmãos nos ofereceram para estar aqui falando com vocês. Um abraço para vocês, tchau, tchau.